O segundo livro de Reis, capítulo número 7, o versículo 8 e 9, todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim o versículo 8: Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e as esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Podeis assentar, em nome de Jesus. Quando eu abro a minha Bíblia, o segundo livro dos Reis, no capítulo de número 6, aleluias, a partir do versículo de número 4, relata-me uma história de um rei chamado Ben-Hadad, que pegou os seus exércitos, o rei da Síria, e foi pelejar contra o reino do norte, cuja capital era Samaria. A Bíblia diz então que ele, juntando o seu exército, cercou a capital do reino norte e por ali ficou por muitos dias. E então começa-se a faltar mantimento na cidade de Samaria, começa-se a faltar a farinha, começa a faltar o trigo, começa a faltar as coisas para aquele povo se alimentar. E a Bíblia diz que no passar dos dias a fome chega naquela cidade. Por quê? Porque não é possível sair da cidade porque o exército está cercado. Também não é possível entrar na cidade porque não podiam passar por aquele exército. Eles, numa estratégia, disseram assim: não vamos pelejar contra o povo de Deus, vamos cercar e deixar que eles pereçam de fome. Então, quando todos estiverem fracos, anêmicos, entraremos e tomaremos a cidade para nós. Mas a Bíblia diz que aquele povo está padecendo uma tal necessidade. E por que padece essa necessidade? Porque todo homem, toda mulher, todo aquele que não dá ouvido à voz do Senhor e desvia do seu caminho para o seu próprio entendimento, todos esses estão padecendo ao fracasso. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo de número 28, todos conhecem que se ouvires a minha voz, Deus falando por Moisés, e atentares para o meu mandamento, obedecendo a ele, então as minhas bênçãos virão sobre ti e correrão e te alcançarão. Mas no capítulo também 28, versículo de número 14, diz que se não ouvirem os meus mandamentos e não obedecerem a minha voz, desviando-se da minha vontade, também mandarei sobre vós a minha maldição. E no versículo 53 a Bíblia diz que o profeta Moisés, que aquele povo chegaria um tempo que as mães iriam comer os filhos. Por quê? Porque desobedeceram a voz de Deus, porque não andaram no caminho de Deus, não estavam andando em retidão com Deus, não estavam obedecendo os mandamentos de Deus. Agora Samaria está cercada, aquele povo passa por um período muito difícil, e a Bíblia diz que a fome chega naquele lugar, chega a tal ponto deles começarem a vender cabeça de jumento. 80 peças de prata comercializavam-se uma cabeça de jumento. Não tem muita coisa para comer na cabeça de um jumento. Tem grandes orelhas, o queixo, a língua, é só o cérebro, é pouca coisa, concia-se os ossos. Mas não é só cabeça de jumento que aquele povo, por desobedecer a palavra de Deus, estava padecendo, não. A Bíblia diz que também eles comem esterco de pombo, e não era de graça, era 5 ciclos de prata por 1 litro de esterco de pombo. Olha que situação chega a humanidade que desobedece a voz de Deus. Olha que situação chega uma cidade que não tem o seu Senhor como o Senhor dos senhores. Olha que situação chega o reino que não tem o Deus maior como o seu Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: quem sabe você precisa voltar. Eu vou desenrolar o rolo já. Você precisa voltar a ouvir a voz de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, para as coisas começarem a andar bem lá na sua casa, meu irmão. Aleluia. Segura aí que tem muita verdade para ser ouvida. Aquele povo, por não obedecer os mandamentos de Deus, por desviar-se da vontade de Deus, agora está
está padecendo. Quantos crentes entram na igreja e colocam a culpa no pastor, no pregador, no cantor, coloca a culpa em Deus? Para com isso, minha irmã, para com isso. A culpa está em você, que não ouve mais a voz de Deus, está com os ouvidos tapados. Mas nesta noite abra bem os teus ouvidos. Deus quer falar contigo para mudar a tua história, para mudar a tua situação. Aleluia. E a Bíblia diz que por perdurar aquela fome, chega-se duas mulheres a combinar. Então combinam-se que, olha, hoje vamos matar meu filho, cozemos ele e comemos. Amanhã não vamos comer o seu filho. Aprenda uma coisa que cumpre-se depois de cerca de 780 anos, que o próprio Moisés, escrevendo o livro de Deuteronômio no rolo, está se cumprindo naquele dia. Ei, meu irmão, minha irmã, palavra de Deus não tem vencimento. Quem tem promessa, levante a mão aí, deixa eu ver. Palavra de Deus não vence. Pode passar 5 anos, pode passar 10 anos, pode passar 20 anos. O que Deus falou vai se cumprir. O que Deus falou vai se cumprir na tua vida. 780 anos aproximadamente, e o povo agora está cozendo os filhos. Olha, imagina comigo, quem é mãe sabe como cozer um filho, aquele que ela amamentou, aquele que nasceu, e quando nasceu projetou-se um futuro para a sua vida. Pois é assim, quando se nasce um filho em casa, logo se uma menina diz, olha, esta menina vai ser uma benção, quem sabe médica, doutora, dentista, outro não, é missionária, faz um projeto para aquela criança, mas aquele projeto agora está virando comida, só por desobedecer a voz de Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que tem uma coisa que o homem deve fazer, é obedecer a voz de Deus. Mas tem muita gente campeando a voz de Deus por qualquer coisa, tem muita gente trocando a voz de Deus por bens materiais. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e foi Jesus quem disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que eles cozem aquele filho, e no outro dia vem passando o rei sobre os muros, e uma mulher diz para o rei, olha, rei, venha cá e acode-me. O rei olha para ele e diz assim, de onde te acudirei eu, se o Senhor não te acudir? Aleluias. De onde eu te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Não tem trigo, não tem vinho, não tem pão, não tem alegria, só tristeza e fome. Da onde eu vou te acudir? Mas diga-me cá, o que é que aconteceu? A mulher diz, olha, rei, eu combinei com a minha vizinha para matar o meu filho e comer ele ontem, e hoje para matarmos o dela. Mas quando foi hoje, ela escondeu o filho dela e não quis matar. O rei se enfureceu, rasgou as suas vestes e diz, olha, assim diz a minha palavra, aleluias, a cabeça de Eliseu, profeta, filho de Baracaprat, Chumanaste, prende calada súbia. Estou entendendo, Jesus? Tem que comprar e chorar, riplantora, platura, praxaia. O rei Amanto Rabassuba estava colocando a culpa em um profeta que morava naquela cercania, por não haver providenciado através da sua oração a providência para aquela terra. Agora ele queria arrancar a cabeça de Eliseu, filho de Safate. A Bíblia diz que ele diz assim, olha, faça-me Deus outro tanto, se amanhã a estas horas a cabeça de Eliseu ficar sobre o seu corpo. A Bíblia diz que ele manda um mensageiro à casa de Eliseu, e quando o mensageiro vai chegando à casa de Eliseu, Eliseu já é revelado pelo Espírito Santo, dizendo para os anciões, olha, lá vem o filho do homicida, vem para me tirar a vida. Mas quando ele chegar à porta, segura ele para o lado de fora, porque atrás dele também ouço os passos do seu Senhor. A Bíblia diz que chegando aquele homem à casa de Eliseu, também chegou o rei, e Eliseu diz assim, olha, rei, não se preocupe, aleluias, porque amanhã essas horas haverá fartura às portas de Samaria. Amanhã estas horas Deus vai providenciar a farinha. Amanhã essas horas Deus vai providenciar fartura para este povo. Aleluia. Deus da providência, o Deus que fala e cumpre.
O Deus que revela e amantua sobre o profundo e escondido, e para Ele nada está em oculto. Aleluia. Haverá uma medida de farinha por um ciclo de prata e 2 medidas de cevada por um ciclo de prata, a porta de Samaria. Mas sempre é assim. Tem alguém que duvida, não acredita no que Deus fala através dos seus profetas. Aquele homem que foi enviado diz assim: olha, nem se Deus abrir os céus, a janela do céu, e derramar sobre a terra essa bênção, acontecerá. Eles olhou para ele e diz assim: olha, você vai ver, você vai contemplar, mas não vai degustar. Você vai ver, mas não vai degustar. Aleluia. Você não entendeu não, né? Tem muita gente que duvidou da promessa na sua vida. Vão começar a contemplar o Deus Todo-Poderoso cumprir as promessas na tua vida. Aleluia. E a Bíblia diz que às portas de Samaria havia 4 homens leprosos. A Bíblia diz que ali havia 4 homens leprosos. Segundo alguns historiadores, havia ali cerca de centenas de leprosos, mas devido à fome, alguns deles morrem e sobram 4 homens leprosos. 4 homens que para a sociedade consideravam-se um homem imundo, e para a lei eles não podiam dormir mais na sua casa, não podia mais abraçar a sua esposa, não podia mais pegar a criança no colo. 4 homens rejeitados, 4 homens que a sociedade olhava para ele e dizia: é leproso, é imundo. E a Bíblia diz que aqueles 4 homens estavam à beira da porta, e a Bíblia diz que eles olham para os outros e dizem assim: para que ficarmos aqui até morrer de fome? Se entrarmos na cidade, tem fome aí. Se ficarmos aqui, vamos morrer também. Vamos até o arraial dos Círios, pois lá há mantimento. Se ele nos deixarem viver, então viveremos. Mas se nos matarem, todavia vamos morrer. Morreremos lá também. Eu quero aprender com os irmãos 4 coisas, ou 4 características que eu vi na vida desses leprosos. 4 características de alguém que era rejeitado, de alguém que era imundo para a sociedade, que eu e você precisamos para os nossos dias. A primeira característica que eu vejo na vida desses homens é coragem. Só alguém de coragem pode se levantar, não pode dizer: eu vou enfrentar o inimigo, mas morrer aqui eu não vou, morrer aqui eu não vou, padecer aqui eu não vou. Ela mandará 4 homens rejeitados, 4 homens que ninguém dava crédito. A Bíblia diz que eles têm coragem, e quando eu falo de coragem, logo me lembro do hino que as irmãs cantou. Gideão, homem corajoso, chamou para si 32.000. E aí o Senhor disse: olha, Gideão, tem muita gente, manda cantar a musiquinha aí, Gideão. Quem for frouxo e covarde, que volte. Aleluia. Deus não conta com covarde, Deus não conta com frouxo. Eu vou falar, obreiro, ei obreiro, você pode até vestir bonito, pode falar bem, calçar bonito, mas se não tiver coragem, para Deus não vale nada. Acha, pode ir para o Patiasta. Se não tiver coragem, para Deus não serve. A sua capa que é bonita, por dentro, quando vê o inimigo se levantar, diz: não, isso não é para mim, é para o pastor. Para de ser covarde, para de ser covarde. A Bíblia diz que foi Jesus que falou: eis que vos dou autoridade, eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do mal. Levante a tua cabeça, obreiro, levante a tua cabeça, pastor. Vai atrás do desviado, vai atrás daquele que você perdeu para as trevas. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Alaba subnarraça. Gideão, homem corajoso, sobrou só a minoria de Deus do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu vou fazer agora, Senhor. Ele disse: não acabou não, Gideão. Manda o povo para beber água. Aqueles que beber como cão, né, lambendo e olhando para um lado para o outro, separa. Mas aquele que via a cara na água, se lambuzar todo, separa para o outro lado. O que eu aprendo com isso é: o crente deve andar em vigilância.
vigilância. Tem que ter a vigilância, tem que ter olhar como olhar de águia, não é sujar a cara e ficar esperando o inimigo, não, meu irmão. Tem que ter vigilância. Olha ao teu lado, olha com quem tu anda, olha quem tu é, olha quem você está dando crédito. Para. Foi como pregou aqui ontem. Anda com alguém que pode te dar alguma coisa. Gideão é um homem corajoso. E eu vejo naqueles leprosos coragem. Só alguém que está na sarjeta para se levantar e dizer: eu vou não morrer aqui não, já fui rejeitado muito tempo, não vou perecer aqui não. Aleluia. Todos me chamam de imundo, ninguém me dá mais atenção. Chega, vou me levantar, vou me colocar de pé. Eu creio que aqueles homens estavam confiando na providência de Deus. Mas tem uma outra coisa que eu aprendo com esses leprosos: atitude. Não adianta ser corajoso, tem que ter atitude também. Não adianta só dizer eu tenho coragem, mas não se levantar e não marchar para aí não. Não adianta ter coragem, ficar sentado. Não adianta ter coragem e só cantar na igreja. Não adianta. Tem que ter atitude, tem que ter atitude. Tem muita gente morrendo e nós, obreiros e nós, irmãos, não temos atitude para levar as boas novas. Queremos sempre que ele vem, meu irmão, vai de encontro. Nessa vida vai de encontro. Vai buscar. Tem muitas almas perdidas e Deus está falando contigo, eu creio. Menesto para na face, me pediste autoridade. Porque eu mantura cefla su. Te dei autoridade, minorrastébia, mas até agora não tem se movido por causa das minhas almas. Perdeu vashebra. Levanta, ramantu te ostana sobra. Vai atrás delas, turquininoshara manarrastébia. Eu estou te vendo, ramanturema rachada, e não tenho me agradado de você sentado esperando ela vir até você. Vai atrás das minhas almas. Atitude. Quantas vezes na nossa vida precisamos de atitude? Crente sem atitude, irmão, só sabe murmurar. Crente sem atitude só sabe sofrer. Crente sem atitude é crente derrotado. Deus coloca a bênção, mas eu acho que Ele quer que o Todo-Poderoso manda o anjo Gabriel e diz assim: derrama. Não, meu irmão, que a unção de Deus tem atitude, vai orar, vai jejuar, vai ler Bíblia. Que a unção de Deus paga o preço, tem atitude. Que a vitória na sua família, jejua por ela. Que a vitória na vida do teu filho, mulher, ore por eles, pague o preço por ele. Tem atitude. A palavra de Deus para você é atitude. Atitude na sua vida. Chega de ficar sentado. Chega de sofrer. Chega de perecer. Nenhum obreiro para chegar até aqui chegou de qualquer maneira. Eu escutei o irmão testificando ontem que o outro irmão andou ele lá 3 dias ou 4 dias, 7 dias. Aleluia. Se ele não tivesse uma atitude para fazer isso, ele não estaria aqui. Sabe o que Deus me disse? Somos um povo acomodado. Somos um povo que dizemos que somos, mas o acomodo chegou à Assembleia de Deus. E não é só a Assembleia toda, o meio evangélico. Aleluia. Atitude no teu lar. Atitude no meio da tua família, na tua casa, no teu trabalho. Deus quer de você uma atitude. Se coloca de pé, se levanta como um varão valoroso, como uma mulher de Deus. Toma uma atitude, levanta sua cabeça. Deus não te fez para andar encurvada, não. Deus te fez para andar de pé, de cabeça erguida, de maná sobre nada. Vai de encontro com esta luta.